Beleza, tá gravando. Vou voltar aqui, chegou mais um colega de vocês. Pessoal, então, para quem ainda não falei, boa tarde a todos. Né? Vamos dar aí início à nossa aula de hoje. Né? Eu pedi ao Luiz Maurício um tempinho aqui da nossa aula de prática profissional para falar com vocês a respeito da disciplina de tópicos especiais, porque a Laura, ela até me alertou aí na segunda-feira a questão da última semana, porque a gente vai ter aí a semana de verificação, né, de VS. Então, para não correr o risco de ficar pequeno o prazo para vocês fazerem mais uma atividade de prática profissional, eu optei de pegar um pedacinho dessa aula para combinar com vocês o próximo trabalho de tópicos especiais. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui e eu quero conversar isso com vocês, ver se vocês estão de acordo. Né? Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Me fale aí se a tela está aparecendo para vocês. Está aparecendo aí, pessoal? Beleza, obrigado, Vitor. Tá, show. Valeu, Lani. Olha só, então, pessoal, vamos dar sequência aqui. Eu vou mostrar, eu fiz um código, um pequeno jogo, um jogo baseado para não ficar muito diferente do que vocês já estão acostumados lá com os exercícios, né, com os joguinhos que a gente tem feito em tópicos especiais. Eu criei um jogo semelhante, né, tratando ainda de mexer com palavras, só que é um jogo da forca. Tá? Eu quero mostrar ele para vocês aqui e eu quero propor esse trabalho como sendo o trabalho para essa nossa próxima avaliação. Tá? O jogo da forca, eu acho que vocês conhecem, né? Deixa eu rodar ele aqui. Ele é um joguinho, então aqui apresenta aqui uma pequena forca, né? E vocês têm que digitar uma letra aqui para descobrir qual é a palavra. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma letra A, por exemplo. Né? Posso dar um espaço aqui para ficar... Vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Melhor aumentar um pouco, né? Aumenta um pouco, porque pode ter alguém no celular. Pelo computador tá legal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Show. Aí, então, reprisando aqui, ó, a gente tem o joguinho, né? Temos uma pequena forca aqui, eu fiz tudo em ASCII, né? E aqui vocês vão digitar uma letra, tá? E aí ele vai verificar se essa letra está na palavra ou não, né? Então lá, por exemplo, essa palavra tem uma letra A. Então ele coloca a letra A. Peraí, deixa eu atender o colega que chegou aqui. É o Vitor. Então, quando vocês colocam aí a letra A letra aparece aqui, né? Vou colocar uma outra vogal aqui, ver se tem. Ó, tem a letra E. Acredito que vogal não tenha mais, mas vamos errar aqui mesmo, né? Ainda tem mais uma vogal. Vamos ver se tem a letra B. Ó, letra B, então não tem. Aí ele começa a montar a forca aqui, né? Então, vocês vão ter que tentar aí descobrir quais seriam as letras, talvez uma letra S. Não tem. Então, ele monta mais um pedacinho da forca, né? E agora eu não tenho ideia que palavra seja, então vou botar uma letra B aqui e errei. Então, errei, ele encerra aqui a forca, né? E encerra o jogo. Tá? Então, o joguinho da forca, que eu fiz aqui em Python para vocês. Espera aí, deixa eu atender o colega. Diego chegando. Então é um joguinho da forca que eu fiz para vocês, tá? E vocês vão, esse seria a minha proposta aí para a gente trabalhar. Deixa eu falar um pouco sobre o código. Deixa eu chegar um pouquinho o jogo para cá. Então, o código, pessoal, ele começa com as importações que a gente está acostumado já a fazer, né? Dos números aleatórios e
sistema operacional, mas eu fiz um pouquinho diferente. Como a gente vai tratar agora um código orientado a objetos, que é uma coisa que o Python pede muito, né? A estrutura da linguagem pede muito que a gente faça assim, né? Orientado a objeto. Eu já fiz o jogo pensando em orientação a objeto. Então, como o jogo tem dois elementos importantes, que é a própria forca e a palavra aqui embaixo, que a gente tem que acertar, né? Essa palavra que ele sorteia. Então, eu criei duas classes para representar essas duas estruturas no jogo. Tá? A classe da forca e aqui embaixo a classe da palavra. Então, só reprisando aí para vocês verem o código. Nós temos como que a gente declara uma classe, né? Em Python é muito simples, muito mais fácil que em Java, que qualquer outra linguagem aí, C++, né? A gente simplesmente coloca a palavra class aqui, seguido do nome da classe que a gente quer criar. E aí, como é uma estrutura, a gente coloca dois pontos para dar início a essa classe. Como toda estrutura em Python, a classe ela é definida aqui pela indentação. Então, ela começa nesse ponto aqui, né? E ela vai até o momento em que não há mais indentação dentro dessa classe. Então, aqui termina a classe. Ó. Na linha 38 já não pertence mais essa classe, porque não tem nada aqui dentro que esteja indentado, né? Então, a classe começa na linha 5 aqui e vai até a linha 38. Assim como a classe palavra, da mesma forma, né? Ela começa aqui, class palavra, dois pontos, e aí tem a indentação e ela termina... deixa eu ver. Ela termina exatamente aqui na linha 80, né? Deixa eu dar um enter aqui, que ficou um pouco embolado. Ela termina aqui na linha 80, que foi a última indentação, né? Que teve dentro dessa estrutura dessa classe. Então, dentro do jogo, vocês vão encontrar essas duas classes, a forca e a palavra, tá certo? Que são os dois elementos principais do jogo. Ok, então vamos entender aqui como é que funciona essa questão de criação da classe, rapidamente aqui. Toda classe, pessoal, ela possui... Deixa eu atender o colega, Rafael. Toda classe, meus amigos, elas possuem aqui alguns valores que a gente chama de atributos dessa classe, né? Elementos que ela vai armazenar alguma informação dentro dela. Tá? No caso aqui da forca, ela está armazenando quantos erros já foram cometidos, porque ela vai desenhar o bonequinho da forca de acordo com os erros que a gente cometer lá na entrada do texto, né? Se a gente errar lá, igual eu errei, coloquei a letra B, por exemplo, né? E aí ele começou a desenhar o bonequinho, então, bonequinho da forca. Então, aqui a gente vê esse atributo de erros, né? Que ele vai justamente armazenar quantas vezes a gente errou. Outra coisa que a classe tem são os seus métodos, que nada, como eu falei lá na aula passada, nada mais são do que as funções, né? São as atividades que essa classe pode desempenhar. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a classe getForca, né? Que seria para a gente retornar a própria forca. Né? Então, olha só que interessante. Ó. Se aquele erro que a gente está falando aqui for 0, ele vai retornar a forca vazia. Então, a gente está vendo aqui uma string, né? Desenhada aqui com a forca. Tá? Se os erros for igual a 1, né? Aí já tem o primeiro elemento aqui, a cabeça do boneco, né? Que vai ser impressa, seria o primeiro erro que ele cometeu ali. Se o erro for 2, já desenha, além da cabeça, o corpo, né? E se o erro, aqui um else, né? Se o erro for o 3, no caso, né? Ou mais, ele desenha aqui os pés finalizando e ele retorna. Olha lá. Depois de terminar esse if, ele retorna como é uma função, ele retorna exatamente essa saída que está guardando a forca, né? O formato da forca, que é uma string. Tá? Então, ele desenha a parte de cima, quebra a linha, desenha essa parte aqui, quebra a linha,
Então ele está justamente retornando esse formato aqui da nossa forca, tá certo? Então esse é um método muito simples. Agora tem um outro método aqui, uma outra função, né, que é muito importante na orientação a objeto, que é o construtor. O que é isso, pessoal? Toda vez que a gente cria um objeto, tá, a gente deve rodar aí um construtor. Tá? O que esse construtor faz? É uma função que vai ser acionada no momento em que o objeto foi instanciado. No momento que o objeto surgir no código, ele vai rodar alguma função. E o que essa função inicial aqui, né, esse construtor está fazendo? Ele está definindo que os erros devem começar com 0. Tá? Ele está garantindo aqui que toda vez que você criar um objeto do tipo forca aqui, né, ele vai estar com um número de erros igual a 0. Você tem que começar o jogo sem erros. Tá? Beleza, então essa é um detalhe, ainda tem mais algumas funções aqui, né? Além de retornar a saída, né, da própria forca, essa classe ela também retorna aqui, ela também faz algumas funções como aumentar o número de erros, tá? Então, se você chamar o método aqui, né, a função método, né, que agora a gente vai chamar isso de método, se a gente chamar o método aumenta erro, então ele vai pegar os erros que já tinham e vai aumentar mais um. Tá? E se a gente quiser aqui também tem uma função chamada getErros, que a gente pode retornar o número de erros, tá? Quantos erros existem, né, por enquanto nesse jogo. Tá legal? Então temos essas funçõezinhas aqui, né, e muito tranquilo. Entenderam essa primeira parte aqui dessa classe forca? Ficou alguma dúvida aí na construção, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Peraí, deixa eu abrir o chat. Henri, eu já vou entregar o código orientado. Você fala orientação a objeto, né? É isso a sua pergunta, Henri? Me fala aí. Sim, eu já vou entregar o código para vocês, já nesse formatinho orientado a objeto. Tá? É para vocês já irem tendo contato com esse código, né, de forma orientada a objeto, porque é uma coisa que o Python ele pede muito, né? Ele ganha muito se a gente utilizar ele nessa forma de orientação a objeto. Fica mais fácil programar, mais fácil ainda do que ele já é. Tá? Então eu já vou entregar para vocês todas as classes criadas certinho. Tá? Eu só preciso que vocês entendam ali o que está acontecendo no código. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem aqui. Vocês entenderam essa primeira parte? Ali da classe da forca? O que ela faz? Os métodos dela? Vocês viram como é que a gente cria essa classe e os métodos são como se a gente estivesse fazendo as nossas funções normalmente lá na programação estruturada? Perceberam isso? Beleza, Davi, sim. Alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira parte ali da forca? Acho que não, né? Acho que todo mundo entendeu essa primeira parte ali. Então vamos lá, vamos dar sequência no código aqui para a gente entender direitinho. Então temos aqui a forca, né? E temos também mais abaixo aqui, deixa eu diminuir um pouco esse. Temos mais abaixo aqui a palavra. A palavra aqui também é uma classe, né, do nosso jogo, além da própria forca, né, que guarda os erros que a gente comete e desenha o bonequinho na tela. A gente tem uma classe que é a palavra, que ela tem aqui dois valores, dois atributos importantes aqui, né, que é o oculta, que é uma lista por enquanto vazia, e uma testada. O que é isso aqui, pessoal? Na verdade, são duas listas que vão guardar a palavra. Uma aqui vai ser a palavra original, essa oculta aqui é a palavra que foi sorteada pelo programa. O programa mostra uma palavra para a gente, só que a gente não pode ver essa palavra. Tá? Então, eu chamei ela de oculta aqui, né? É uma palavra que ninguém vai ver.
durante a execução do programa. Outra que vai ser usada aqui é a palavra ser testada, que é essa que está sendo exibida aqui para a gente, né? A princípio, essa palavra que vai ser testada aqui, ela não vai ter letra nenhuma, vai ficar aquele monte de espaço vazio. Mas à medida que o usuário for colocando algum caractere aqui, vai preenchendo essa palavra, essa variável, esse atributo testado aqui, para que a gente possa ir comparando com a palavra oculta, né? Para ver se o cara errou, para ver se o cara acertou, e se acertou tem que botar a letra no lugar, né? Para que ele veja onde que estão aquelas letras certinhas, né? E como toda classe, a palavra tem aqui um construtor. Olha lá, da mesma forma que surgiu aqui um construtor na forca, surgiu um construtor na palavra. Se a gente imaginar no jogo, o que tem que acontecer quando a gente cria a palavra? Primeira coisa que tem que acontecer é sortear uma palavra, né? Então, olha aqui, ó, reparem bem, ó, a palavra oculta, já falo sobre esses selfies aqui, tá? Já eu vou falar sobre isso. Mas se a gente olhar aqui, ó, o oculta, né, que é esse atributo, ele vai receber aqui, ó, de um outro método interno da própria palavra. Olha aqui o método selecionar, ó. Ele vai chamar o método selecionar, e o que o método selecionar vai fazer? Ele vai sortear, olha lá, é igualzinho aquele outro exercício que a gente fez na semana passada, né? Semana retrasada, enfim, não sei, tem um tempão que a gente... né? Ele vai sortear aqui uma palavra dessas aqui e vai retornar essa palavra para a gente, ó. Essa palavra, então, ela é dividida em letras, olha lá, usando aquele comando list, igual do exercício passado, né? Essa função list aqui, que vai separar letra por letra e vai guardar na palavra oculta. Então, a gente já tem a palavra oculta. Assim que cria o objeto palavra, já surge aqui uma palavra, já preenche aqui qual vai ser a palavra oculta. Outra coisa que ele vai fazer também é preencher o testada aqui, né? A palavra testada, ser testada, ele vai preencher com tantos caracteres underline aqui, ó, né? Quantas letras estiver. Olha lá, ó, ele vai fazer um for aqui, varrendo toda a palavra oculta, e na verdade ele vai contar aqui se tiver 5 letras, 6 letras, 7 letras, ele vai colocar na palavra testada aqui 7 barrinhas, 5 barrinhas. Quantas letras estiverem na oculta aqui, ele vai colocar em underline, para que a gente veja as barrinhas, porque o testado é que vai aparecer, a palavra testada é que vai aparecer aqui na tela para o usuário. Então vão aparecer quantas letras tem. O usuário vai ver as barrinhas lá embaixo, né? Deixa eu rodar aqui o programa para vocês entenderem, ó. Tá vendo essas barrinhas aqui, né? Aqui, ó. Então, exatamente isso aqui é que foi preenchido nesse construtor aqui, né? Quando ele faz um for, né? Varrendo a palavra oculta até colocar o número de barras em testada pela quantidade de letras. Beleza, então já vimos aqui o que o construtor faz. Ele sorteia a palavra pelo método aqui selecionar e ele vai e preenche o outro atributo testada com as barrinhas embaixo, na mesma quantidade. Beleza. O que a gente tem que fazer então? Bom, a gente vai ter que imprimir essa palavra testada, né? Então eu tenho um método aqui, ó, que retorna para o usuário esse atributo testada, né? Então, ele retorna aqui aquele join que a gente fez no exercício passado, que ele faz ao contrário do list, né? No list ele separa a string em letras, aqui ele faz a junção, né? Ele faz a junção da palavra testada, né? Da cada letra para formar uma única string. E retorna isso se a gente chamar ele aqui, ó. Outra coisa que esse método tem que ter é comparar, né? A gente precisa saber aqui se em algum momento no jogo o usuário pode adivinhar a palavra, tá?
Se ele adivinhar, por exemplo, uma letra, alguma coisa, a palavra toda ainda não é correta, mas ele acertou aquela letra, né? Então tem que ter aqui uma comparação. Olha lá, o que ele vai fazer? Ó, ele vai fazer um for, né, de todas as letras aqui que estão guardadas em oculta, né? E ele vai comparar se o que está em oculta é diferente do que está em testada. Isso aqui serve, pessoal, para ver se o jogo acabou, né? Por quê? Porque se o usuário acertou todas as letras aqui, esse retorno aqui tem que ser verdadeiro, né? Em algum momento ele vai virar e vai falar assim, olha, acabou o jogo, o cara acertou todas as letras. Senão ele vai retornar falso aqui, né? Porque eles continuam aqui diferentes. Em alguma letra ainda não completou, né? Nem o testado não está exatamente, perfeitamente igual ao oculto. Então ele vai retornar aqui um falso. Ainda tem jogo, né? E aqui ele vai comparar letra por letra. Olha lá, ó, ver letra. Ele faz um for, novamente, né? E vê se a letra que o usuário digitou está em algum local. Olha o for aqui de novo, ó, varrendo de novo o oculto. Ó. Se a letra que o usuário digitou está em alguma posição, né? Está em alguma posição de oculta, né? Se tiver, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar a letrinha lá no testada, né? Porque o cara acertou a letra. Existe essa letra lá dentro do oculta, né? Então ele tem que colocar essa letra aqui também no testado. Então é isso que ele faz. Ele pega lá o atributo testado aqui na mesma posição que estava o oculta, né? E coloca a letra lá, tá certo? E ainda avisa para o usuário que essa letra existe. Então, uma variável aqui, né, existe, recebe true. Reparem que esse atributo recebe como... esse método aqui, ele recebe como atributo a própria letra que está sendo digitada pelo usuário. Né? Então, olha que interessante, na orientação objeto, a gente coloca todas as funções, todos os comportamentos do programa dentro da própria classe. Isso é útil porque na hora de programar, olha aqui, ó, eu vou criar uma palavra do tipo palavra, que é a classe que a gente definiu aqui, ó. Cadê? Palavra. Tá? E quando eu fizer isso, ele já roda aquele construtor, aquela função construtora lá, e já seleciona a palavra, já separa para mim quantas barrinhas vão ter que ter aqui naquele atributo testada, né? Então, tudo já é rodado automaticamente quando a gente cria a palavra. Da mesma forma, quando a gente cria forca aqui, ele também já roda todo aquele, já zera o número de erros, né? Já fica tudo prontinho lá para a gente usar. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer no meu programa? Basicamente, eu entro no loop do jogo. Né? Eu não preciso imprimir muita coisa. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou verificar aqui. Eu aqui já fiz uma estrutura mais ou menos pensando no jogo. Né? Então, aqui eu verifico... Opa, chegou mais um colega. Deixa eu ajudar aí a galera aqui, porque agora que eu vim para cá, eu estou vendo que está cheio de perguntas aqui. Esse selfie aqui, né, pessoal? Eu vou explicar para vocês. O Luiz Maurício já deu uma explicação aí para vocês, mas eu volto ali. Deixa eu falar sobre esse selfie aqui, então, rapidinho, pessoal. O selfie, cadê aqui? Em Java é conhecido como this, né? Em selfie, pessoal, o selfie aqui está referenciando ao próprio objeto. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse jogo especificamente, só existe uma palavra e só existe uma forca. Mas vamos supor que um outro jogo qualquer, existam vários elementos do mesmo tipo. Né? Lembrando lá daquele joguinho do Mario que a gente falou na segunda-feira, pode haver situações lá em que você tenha mais
mais inimigos, mas são iguais, são do mesmo tipo. Então, eles pertencem à mesma classe. Mas cada um está numa posição, cada um está fazendo uma coisa diferente. Então, cada um tem o seu atributo específico. Eles têm o mesmo nome, tudo igual, mas cada um tem o seu atributo. Então, o que esse self faz? Ele serve exatamente para referenciar que esse erro que a gente está tratando aqui, erros, pertence especificamente a esse objeto que vai ser criado, do tipo forca. Então, por exemplo, se houver outro objeto do tipo forca, quando rodar o construtor, ele não vai misturar o erro de uma forca com o erro de outra forca. Então, para isso que serve esse self aqui, para referenciar ao próprio objeto que está sendo instanciado. Então, eu estou falando de erros deste objeto específico aqui. Tá? Então, é exatamente isso que esse self está tratando. É para alterar erros, né, para zerar aqui, no caso, erros desse tipo de objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu aumento mais um de erros, é o erro desse objeto específico que está sendo chamado. Tá? No caso aqui, por exemplo, é a forca. Né? Forca.erro dela, o erro dela é que está sendo zerado, o erro dela que está sendo aumentado. Tá? Entenderam até aí? Henri perguntou, sempre vai ser o self. O nome do método, então... eu também não entendi. Peraí, o self funciona... Isso mesmo, Pedro. Exatamente como o this do Java. Sim, para você acessar, por exemplo, para você acessar, o Henri está perguntando aqui, né? Para eu acessar o meu método, eu tenho que colocar esse self e o ponto antes. Se for um método daquele objeto específico, sim, porque você quer que altere ou execute algum método ou altere algum atributo específico daquele objeto, tá? Então você coloca o self. É isso aí, Luiz Maurício já colocou aqui, ó. Isso aí, Luiz Maurício, perfeito. Beleza, pessoal. Então, vamos dar a sequência aqui, ó. O que o jogo vai fazer aqui? Enquanto esse fim... Isso aqui é um controle, né? Um flagzinho que eu coloquei aqui, booleano, né? Que o fim aqui, por enquanto, né? É falso, tá? Então, enquanto não for fim, né? Então, isso aqui passa a ser verdadeiro. Então, ele vai ficar preso aqui enquanto o fim for falso. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai, primeiro, verificar se a letra que o usuário digitou tem tamanho 1, né? Porque o usuário pode digitar, como é um input ali, eu não tratei essa entrada, né? Coloquei um simples input, o usuário pode colocar uma sequência de letras aqui, né? Tá? Então, eu não quero que ele trate essa situação de uma sequência de letras. Né? Então, eu só vou tratar aqui, ó, deixa eu voltar para o código. Só vou tratar aqui se a letra tiver tamanho 1, se o usuário digitar uma letra. Tá? Nesse caso, olha aqui, ó, como é que ficou fácil. Ó, se não, palavra, estão vendo aqui o objeto palavra? Se não, palavra, ver letra, recebendo a letra, o que o ver letra faz? Ele verifica se a letra está na palavra. Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó, ver letra. Ele precisa de uma letra que seja passada para ele, né? O método ver letra. E ele vai retornar se a letra existe ou não. Então, olha como é que é fácil usar. Né? Se não ver letra, né? Força, ó, aqui, ó, forca, aumento. Né? Aumenta o erro. Então, ele vai lá na forca e aumenta o erro. Se a letra que ele digitou tem tamanho 1 e ela não está dentro da palavra, aumenta o erro. Tá? Então, ficou fácil aqui para a gente programar depois que já está tudo lá criado dentro das classes. Tá? Olha aqui, ó. Eu vou ver se o fim do jogo... Lembra que esse cara aqui só vai sair, né, quando
quando o usuário acertar a palavra, né? Então está aqui, ó, fim recebe para comparar a palavra. Já completou a palavra? Né? Se completou esse fim aqui, né, vai passar a ser verdadeiro. Então é para parar aí o loop, né? Chegou ao fim do jogo. Olha aqui, ó, outra situação que o fim vai virar verdadeiro. Se o número de erros, olha aqui, ó, get erro, lá de forca, né? Se o número de erros for igual a 3, tá certo? Se for igual a 3, acaba, o fim também acaba. Tá? Isso aqui eu coloquei no início do código porque isso vai ficar em loop, então vai ficar testando o tempo todo. São as condições do jogo, tá? Que eu chamei aqui de regras do jogo. Ele vai estar sempre verificando isso aqui. Mas ainda temos que apresentar as coisas na tela. Então, esse código, esse loop aqui, tem uma apresentação gráfica. Né? Os alunos que eu estou orientando já conhecem isso aqui, ó, que eles estão fazendo os joguinhos, né? Já tem essas partes divididas lá no código deles também. Tá? A regra do jogo, depois vem a apresentação da tela. Né? O que tem que apresentar na tela? Olha como é que ficou fácil. Eu limpo a tela, apresento a palavrinha aqui, jogo da forca, imprimo a forca. Olha como é que ficou fácil imprimir toda essa forca aqui, né? O código já está pronto lá dentro da classe. Tá? Então, eu imprimo a forca e imprimo a palavra testada, que são exatamente essas barrinhas aqui, né? Então, aparece a palavra, né? Jogo da forca, a própria forca e a palavra ser testada. E, no fim, eu recebo aqui a letra que o usuário vai ter que digitar. Digite uma letra minúscula, vou dar mais um espacinho aqui para ficar. Né? Digite uma letra minúscula e aí volta novamente aqui para o loop. Né? Então está preso. Ele vai ficar chamando aqui os métodos desses objetos, tá? Tanto da forca quanto da palavra. Entenderam até aí, pessoal? Viram como é que fica fácil? Deixa eu rodar aqui para... Opa, minha internet deu uma queda aí. Pronto. Entenderam até aqui, pessoal? Viram como é que em orientação a objeto, apesar da gente ter que fazer toda a programação das classes, mas depois que elas estão prontas, arrumadas direitinho, fica muito mais fácil vocês usá-las. Vocês viram aqui que a parte do jogo em si, né, ficou pequena, né? Ficou da linha 90, ó, o loop do jogo começa aqui na linha 90 e vai até a 116 aqui, né? Então, o loop do jogo ficou pequeno. Tá? Então, fica fácil você mexer na estrutura do jogo, entender como ele funciona, né? Porque está tudo dividido certinho dentro das classes. E aqui o jogo funciona perfeitamente, tá? Vou colocar uma letrinha aqui. Né? Olha lá, tem a letra A. Vamos ver, tem outra vogal em algum lugar aí. Não tem a letra E, já caiu, apareceu, aumentou o erro, né? Tentar a letra I aqui, tem um I. Eu sou péssimo, tá, pessoal? Ih, o que será isso aqui? Não sei, preciso de uma vogal aqui para... Será S? Será amistoso? Pode ser, hein? Não, não é amistoso. Desisto. Ansioso. Não. Não tem N. Não sei. Vou chutar aqui. Não tem B também. Enfim. Não conseguimos. Não consegui. Ardiloso. Ih, podia ser mesmo, hein? Podia ser ardiloso. Podia ser. Pessoal, o que eu quero que vocês façam aqui? Se vocês toparem, né, eu passo esse código para vocês, tá? E o que eu preciso que vocês façam aqui? Primeiro, né, tem era ardiloso mesmo aqui, ó. Era ardiloso. Olha só, o que eu preciso que vocês façam? Né? Eu preciso que vocês aumentem aqui, evidentemente, o número de palavras com tamanhos de letras diferentes, né?
para que o jogo fique, né, não fique tão viciado nessas palavras, né? Então a gente pode colocar aqui umas 30 palavras, isso aí é fácil. Aumentar o número de palavras, aumentar também o número de chances para o usuário. Vocês viram aí que, no meu caso, principalmente, né, o Henry já é mais tranquilo, mas no meu caso aqui eu sou péssimo, né, eu ia perder a maioria dos jogos aqui com 3 chances. Então, eu peço para vocês alterarem aqui, desenhar a cabeça, depois desenho o corpo, depois desenho um braço, depois outro braço, né? Então o usuário ele teria aqui uma, duas, 3, 4, 5, 6 chances, né? A gente vai usar aí de repente palavras maiores, né? Para que o jogo fique mais fácil, fique mais desafiador também, né? Então, essas seriam duas tarefas: aumentar o número de palavras, aumentar o número de chances, aqui desenhando o boneco em partes. Tá? Poderia colocar, Kiko, 6 chances aí, 6 possibilidades. Desenha a cabeça, o corpo, um braço, o outro braço, uma perna, depois a outra perna. Isso aí, 6 chances, perfeito. Né? Ao invés de 3, 6 possibilidades. Isso, em vez de só 3, dobraria, né, o número de chances para o jogador e teria 6 chances aí. Tá? Então essa seria a segunda atividade para vocês alterarem o jogo, né? E também exibir a palavra no final, porque aqui, como eu errei, eu fiquei sem saber qual era a palavra, né? Então ele teria que mostrar aqui a palavra, né? Mais alguma sugestão, Luiz Maurício? Não, acho que está legal. Já dá um trabalho bom aí. Porque aí vocês o meu interesse inicial aí é que vocês vejam o código orientado a objeto, né? Mexam um pouco com ele. Tá? Antes de criar o código em Python orientado a objeto, vocês tenham esse primeiro contato com um código escrito um pouco em orientação a objeto, embora seja um código simples, né? Mas já tem ali a criação das classes, a criação dos métodos, né? Para vocês vejam como é que funciona a orientação e como é que fica mais organizado o código. Tá? Pode ser? Vocês topam aí? Ó, o Davi deu ok. Beleza, pessoal, legal. Então, eu vou colocar lá na plataforma, eu vou colocar isso lá, evidentemente, lá na disciplina de tópicos, tá? E a gente fica... Não, ainda não, Luane, porque eu fiquei fazendo esse código aqui, acabou que eu não corrigi, mas vou corrigir essa semana. Tá? Vou corrigir essa semana e já disponibilizo a nota para vocês. Tá? Porque como a Laura bem me alertou aí, eu ia deixar para a semana que vem, ia corrigir essa semana, mas aí ia ficar um pouco tempo para vocês fazerem o trabalho. Então eu preferi adiantar agora o trabalho para disponibilizar logo, aí eu já corrijo essa semana as notas para vocês. Tá bom? Então eu coloco lá na disciplina. Metade. Ela pergunta aqui para mim, né, qual o valor de cada nota. Metade para cada. Metade para cada trabalho. 50% para cada. Tá legal? E na segunda-feira, tentem fazer aí, pessoal, né, de preferência antes do prazo, para a gente ter a segunda-feira aí para tirar alguma dúvida sobre o trabalho. Tá bom? É isso, pessoal. Esse é o recado que eu queria passar para vocês, já que todos concordam aí com o trabalhinho. Esse vai ser o nosso segundo trabalho de tópicos especiais. Acabou que eu usei o tempo todo aí, né, de prática, né? Prática. Não, ficou bom, ficou bom. Um luxo. Beleza, meus amigos. Obrigado aí. Boa tarde para todos. Tem algum recado, Luiz Maurício, para a galera? Não. Por enquanto não. Semana que vem eu acho que eu vou ter. Ai, meu Deus. Mas esse ainda não. Então tá bom. Falou, um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa tarde aí para todos.